E aí, gente, Arion aqui, sejam bem-vindos ao canal Dimensão Geek. Nós sabemos que o Jake nunca foi só um cachorro elástico ao longo de Hora de Aventura. Hora de Aventura. Ele já teve sua natureza arrancada, virou humano e até mesmo se transformou em uma armadura viva. E até descobriu sua verdadeira forma alienígena. E até mesmo chegou ao ponto de ser possuído por diversos demônios ao mesmo tempo. Hoje nós vamos analisar algumas das transformações mais absurdas do Jake. E já vamos começar com o Jake humano. Na verdade, eu tô me sentindo meio cansadinho. Não dá pra fazer isso amanhã. Na primeira temporada, no episódio 12, essa é sem dúvidas a fase mais triste e mais fraca do Jake. Depois de ser amaldiçoado por uma bruxa maligna, o Jake perde completamente os seus poderes mágicos. E a bruxa pedir desculpas e pegar seus poderes de volta. Nunca! Eu prefiro ficar sem meus poderes pra sempre do que pedir desculpas. Sou preguiçoso, mas também sou orgulhoso. Não é só que ele não consegue mais se esticar, o corpo dele deixa de ser mágico e ele vira um humano barrigudo de verdade. Visualmente o Jake fica estranho, deslocado, com uma aparência frágil, quase doentio. Ele simplesmente não tem mais aquela postura confiante de herói. Faz um carinho na minha barriga, eu sou um cachorro tradicional. Pelo contrário, ele parece alguém que claramente não pertence a esse mundo, cheio de magia e monstros. E o pior não é nem ficar sem os poderes. Nessa forma, Jake desenvolve problemas de saúde. Como a asma, ele se cansa com a facilidade e simplesmente não consegue mais lutar. Ele perde sua força sobre-humana, não tem regeneração e não tem resistência. Aqui ele deixa de ser um aventureiro e vira praticamente um humano comum. Finn, qual é, Finn? Você tem que se salvar! Eu sou só um cachorro, caramba! Sobrevivendo em um mundo que é mortal pra alguém como ele. Vamos seguir pro traje do Jake. Eu cravei legal na saída. Cara, quanto tempo eu não vesti o Jake como um traje. Eu esqueci como é demais o seu corpo, Xará. Na quinta temporada, no episódio 14, em total contraste com a forma anterior, existe uma transformação onde o Jake não perde o poder. Ele vira o próprio poder. O Jake decide se transformar completamente em uma armadura viva, permitindo que o Finn entre dentro dele, e o controle como se estivesse pilotando um traje de batalha. Visualmente é uma das coisas mais bizarras e incríveis da série. O corpo do Jake se molda ao redor do Finn, formando um capacete orgânico, braços reforçados e pernas blindadas, e o peitoral parece feito de carne viva e aço ao mesmo tempo. É como se o Jake virasse um mecha biológico. Dessa forma, seu nível de força e agilidade sobem drasticamente, o Finn consegue dar saltos impossíveis, infligir golpes muito mais fortes e aguentar impactos que normalmente o derrubariam. O Jake absorve parte do dano, funcionando como um escudo vivo. O mais interessante é que aqui, o Jake deixa de ser um personagem independente, ele vira uma extensão do corpo do Finn. Mas a limitação dessa forma é clara, o poder máximo depende de quem está pilotando, mas ainda assim é facilmente uma das transformações mais fortes e visualmente mais insanas do Jake. Ai, você pegou pesado com o traje de Jake hoje, Finn. Você fez o maior purê nas minhas batatas. Por que não pediu pra parar? Quando está no meu corpo, comanda o meu cérebro e eu perco o controle. E agora nós vamos para a forma real do Jake e a sua verdadeira natureza alienígena. Fim do nada, fica me encarando todo esquisito e agora tenta me tocar. Sexta temporada no episódio 1, nona temporada no episódio 10. Essa foi uma das revelações mais absurdas que nós tivemos, com a sua revelação da sua verdadeira origem. Quando o verdadeiro pai de Jake se comunica com ele, fica claro que o Jake não é apenas um cachorro mágico. Ele pertence a uma raça alienígena, uma espécie que não segue regras normais da biologia da Terra. Vamos embora, filho! Eu não sou filho de ninguém além de Joshua e de Margaret. Só que é esquisito você ter exatamente o mesmo poder elástico que eu tenho. Quem é você mesmo? Meu nome é Warren Ampersand. Sou o seu pai biológico alienígena. Nessa fase, o Jake passa a ser visto como algo além de um simples mutante. A própria aparência dele, em certos momentos, fica mais estranha, menos canina, com um corpo que parece ter propriedades que não são totalmente físicas, quase como se ele fosse feito de uma matéria diferente, já que os poderes deles eram impressionantes e passam ainda a fazer mais sentido. A elasticidade quase ilimitada, a resistência absurda, a imunidade parcial à magia, ganham uma explicação. E ainda tem mais, o pai do Jake é capaz de criar portais, Assim. atravessar dimensões e manipular a própria existência. E isso sugere que o Jake, mesmo que nunca tenha dominado totalmente essas habilidades, carrega esse potencial dentro de si. Isso mostra o alto nível de poder, muito maior do que ele mesmo entende. Isso é tão complicado e gratificante. Está indo bem, filhão! Quase lá! E agora nós chegamos no ápice, nós chegamos no Jake festeiro. Seu caminho! Preciso achar o fim! Preciso festejar pra sempre!
que é a sua forma mais absurda até o momento. Na temporada 6, no episódio 20, o arco do Deus da Festa. Depois de irritar o Deus da Festa, Jake é amaldiçoado e acaba ficando possuído por 100 demônios. Para conceder o desejo, vou ter que encher você com a energia de 1000 demônios festeiros. Você vai se tornar tão sobrecarregado com a energia festiva que vai destruir tudo que estiver no seu caminho. Ao mesmo tempo, literalmente o corpo dele se torna um recipiente para diversas entidades. A partir desse momento, Jake não parece mais ele mesmo. A postura muda, a presença fica mais intimidadora, a energia ao redor dele passa a transmitir perigo. É como se o corpo dele estivesse sendo forçado além do seu limite natural. Dessa forma, o Jake assume um nível de poder completamente fora da curva. A força Posso que levanta essa bodega aqui! sobe a um ponto ridículo, a resistência beira ao absurdo, e por um período, ele se torna praticamente invencível. Ataques que normalmente o destruiriam simplesmente não param ele. O mais assustador é que essa forma não vem do próprio Jake, mas do fato dele estar servindo como um receptáculo e ter absorvido boa parte do poder do Deus da Festa, o que o tornou muito próximo de um boss final. E essa é sem dúvidas uma das formas mais poderosas do Jake até o momento em Hora de Aventura. Hora de Aventura. Nesse vídeo nós vimos que o Jake já foi um humano frágil, já virou uma armadura viva e já teve sua verdadeira origem alienígena revelada, e já chegou ao ponto de ser próximo a um deus. Isso prova uma coisa: o Jake não é só um alívio cômico, ele é um dos personagens mais quebrados e mais fortes e estranhos de Hora de Aventura. E se você curtiu o vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e dá uma moral no LivePix, qualquer R$1 ou R$2 já ajuda a gente. Compartilha com os amigos, eu conto com seu apoio, valeu, até o próximo vídeo.